bomba! O Papa Francisco mentiu sobre o objetivo do Traditionis Custodes. Que história é essa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final do vídeo para você entender mais essa polêmica envolvendo a missa do rito tradicional. Não esqueça de deixar o meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Não esqueça, filho amado de Deus, principalmente deste assunto, respeite as regrinhas que estão aqui sendo pedidos neste canal. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. No começo do mês de julho saiu aí uma notícia envolvendo o Papa Francisco e o famoso moto próprio do Traditionis Custodes. E aí o que tá acontecendo agora nessa última semana? Tá bombando aí, né? O pessoal tá revoltado, falando que o Papa Francisco mentiu, que não era nada disso. Dito isso, vamos para o assunto logo. Saiu aí na famosa Info Católica, que foi o que o pessoal mais compartilhou, sobre um relatório em que mostra que o Papa Francisco mentiu sobre o motivo do Traditionis Custodes, porque nas notícias estão afirmando de que os bispos não falaram mal do rito tradicional, muito pelo contrário, né? Eles falaram bem, falaram que conseguiram aplicar o Sumório Pontífice do Bento XVI. Então vamos explicar aí. Havia ali, né, um desejo de pessoas e haviam também pessoas que estavam usando o rito tradicional. Algumas até saíram da comunhão da igreja, isso um pouco antes de Bento XVI. Para acontecer a união da igreja novamente, Bento XVI fez o Sumório Pontífice, que foi liberado o uso do rito tradicional. E ele colocou lá, né, as regras para que isso acontecesse. Durante todo esse tempo, isso foi em 2007, em 2021, o Papa Francisco trouxe o Traditionis Custodes, revogando algumas questões de Bento XVI sobre o rito tradicional. Por quê? Ele colocou mais limitações, porque viu ali uma certa desobediência de alguns grupos relacionados ao rito tradicional. E isso foi com que base? Eles fizeram um questionário para os bispos em 2020, eles responderam até o começo, janeiro de 2021, e em fevereiro saiu o relatório da Congregação para a Doutrina da Fé, que na época era o Luiz Ladária, não era o Dom Victor Manuel Fernandes. E com base nos questionários, as respostas dos bispos, mais do relatório, o Papa Francisco trouxe o Traditionis Custodes, ele trouxe uma carta ali para os bispos explicando por que ele fez isso, tá? Resumidamente é isso. E aí o que o pessoal tá trazendo? Que esse relatório comprova que o Papa Francisco não considerou nada do que os bispos falaram, que ele não considerou as realidades. Então é isso que a gente vai ver aqui alguns trechinhos, tá? Então o que nós primeiro precisamos saber? Quem trouxe essa exclusividade foi a jornalista Diane Montana. Ela é vaticanista, ela é uma jornalista lá credenciada pela Santa Sé. Ela também trabalhou na criação do site do Colégio dos Cardeais para o conclave. Aliás, acho que vocês devem ter visto isso durante todo o conclave. Muitas pessoas usaram isso daqui para conhecer um pouco mais os cardeais, porém algumas pessoas apontaram de que era um documento que puxava um pouco a sardinha pro lado dos conservadores, tradicionais, enfim, seja o nome que você quiser dar, tá? Então essa daqui é a Diana, ela é americana e ela trabalha lá em questão da Santa Sé. E ela trouxe neste site aqui, que é dela, né, do Substack aí, que é um site de notícias, essas informações. Então aqui ela deixou todos os links, tá, dos relatórios, que tá em inglês, italiano, o questionário, as citações, a avaliação geral também. Então ela traz aqui um pouco do que aconteceu e abordando sobre os documentos. Trouxe toda a realidade de Bento XVI, depois do Papa Francisco. E o que ela falou? Que esse texto não foi divulgado anteriormente. Como que ela teve acesso a esse documento? O jornalista não vai falar a fonte dele, certo? Então, o que nós temos que trabalhar aqui é que ela é vaticanista, é uma jornalista conhecida no meio, trouxe lá o relatório dos cardeais e trouxe essa questão porque ela teve acesso a um documento que, segundo ela, os bispos não formaram uma maioria em restringir o rito tradicional, a missa tridentina. O Traditionis Custodes, que limitou a celebração, ele permitiu ali o Traditionis Custodes que fosse autorizado pelo bispo local e tinha que ter também a aprovação da Santa Sé. Porque antes, qualquer padre poderia implementar e celebrar sem essas burocracias da Santa Sé, que foi esse o que liberou aí o Bento XVI. Esse documento, o que ela fala aqui no texto é de que ela não é a versão final, é como se fosse tipo um rascunho. O que ela coloca é que os bispos tinham visto a implementação dessa autorização acontecer de forma pacífica em alguns lugares e outros não. Como a gente sabe, existem lugares que vivem muito bem o rito tradicional e outros que não. E os mesmos bispos não apoiavam, mesmo assim, a extinção do documento de Bento XVI, porque acreditavam que ela fala que a maioria dos bispos que responderam o questionário declarou que fazer mudanças legislativas no Sumório Pontífice causaria mais mal do que
bem. Então ela afirmou isso, certo? Mas vamos lá, não houve a extinção do rito tradicional, houve a limitação. Não existe a extinção, ninguém está proibido de rezar a missa tridentina, porém houve uma limitação. Agora, para se celebrar, precisa da autorização do bispo e aí junto com ele da Santa Sé, tá? Então vamos lá. Ela deixou aqui os documentos em inglês, italiano, enfim, tá? Para que a gente possa ter acesso, possa ler. Então aqui tem a avaliação geral, que seria a síntese aí da Congregação para a Doutrina da Fé. Tem também aqui a coleção de algumas citações de algumas dioceses, de alguns bispos, tá? Então eles selecionaram aqui em relação aos temas, então as atitudes negativas em relação à missa tridentina, o isolamento das comunidades, também tem os pontos positivos, como que eles conseguiam implementar, e também ela compartilhou aqui as perguntas, né, que foram aí disponibilizadas em abril de 2020. Então vamos traçar aqui a cronologia. Os bispos receberam em 2020, em abril de 2020, este questionário, que foi disponibilizado para as conferências, e as conferências disponibilizaram ali para os bispos. Os bispos tinham que responder de abril de 2020 até janeiro de 2021 este questionário. E aí, em fevereiro de 2021, a Congregação para a Doutrina da Fé, junto lá, né, com responsabilidade pelo cardeal Luiz Ladária, eles formaram o relatório. Então, que tinha a síntese, tinha a coleção aqui, né, esses trechinhos dos comentários. Ela fala tudo isso aqui na notícia dela. Inclusive, ela até afirma de que a avaliação geral começou observando que o Sumório Pontifício desempenhou um papel relativamente modesto na vida da igreja. Em 2021, ele havia se espalhado por cerca de 20% das dioceses latinas em todo o mundo. Em sua implementação, foi mais serena e pacífica, embora não em todos os lugares. Vamos ficar com esse trecho aqui. Aqui ela fala exatamente isso que eu trouxe para vocês. A preparação do relatório oficial, quando que foi disponibilizado, enfim. E aí, eu fiquei muito ansiosa porque o pessoal falava que tinha o relatório. Eu falei, nossa, que legal, né? Vou ver, vai ter as tabelas, vai ter as tendências. Aí a gente vem aqui pro trecho da reportagem dela. Embora eu não tenha visto o relatório na íntegra, fui informada de forma confiável, porque é a fonte confiável dela, que o relatório final, de 224 páginas, foi datado de fevereiro de 2021 e composto por duas partes. A primeira parte tem análise detalhada com os resultados, conclusões, pesquisa, continente por continente, país por país, tabelas e tendências. A segunda parte é a síntese, que uma parte mais breve inclui uma introdução, um resumo para cada continente e uma avaliação geral dos resultados da pesquisa. E a coletânea das citações. Então tem a avaliação geral e tem aqui os trechos que eu falei para vocês, tá? Então ela fala isso. Quando eu me deparei com esta parte aqui, embora eu não tenha visto o relatório na íntegra, na hora eu pensei, gente, é sério mesmo? O pessoal tá chamando o Papa Francisco, sendo que nós não temos o relatório final? Olha aqui, ó, a gente tem a coleção com 9 páginas. 7 páginas. 5 páginas. Dá nem metade de 224 páginas. Como é que a gente vai concluir que o Papa Francisco mentiu? A gente não tem todo o documento, primeira parte. E não, eu não estou passando pano pro Papa Francisco. É uma coisa que nós temos que aprender. Eu só posso concluir algo se eu tenho o todo. Não adianta eu pegar um trechinho e falar, não, porque o Papa Francisco mentiu. Cara, você tem todo o relatório? Não tem, então fica quieto. Porque você não sabe se esses trechos são apenas de pessoas que são a favor. E os outros trechos? Ah, inclusive ela não viu o relatório na íntegra. A pessoa falou de forma confiável. Falou, é o disse-me-disse. Eu queria saber quando é que a nossa igreja virou o disse-me-disse. Aliás, né, por causa dessa questão de internet. E aí, depois que eu vi que tinha país por país, continente por continente, cara, eu fiquei com muita vontade de ver o relatório final. Mas nós não vamos ver, né? A não ser que a Santa Sé libere aí. E um ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é o seguinte. Nós já deveríamos até pensar antes disso. Não tem o relatório completo, certo? Vamos lá. Existem só alguns bispos citados lá na coleção de citações, que é essa daqui, ó. Tem Inglaterra, tem França, mas falta Brasil, falta países da África, falta muitos países. Por quê? Porque existem 3.172 jurisdições. Arquidioceses, dioceses, apostólicos, ordinários, prelazias, só de arquidioceses são 652 arquidioceses. De dioceses, 2.249. Bispos diocesanos, 4.155. Isso em 2021. Em 2024 foram 2.249 dioceses. Em 2021 tinha 4.155 religiosos, mais 1.185 bispos religiosos
religiosos ali. 4.000 bispos diocesanos e 1.000 religiosos. Além dos cardeais, que eram, até então, em 2025, 251 vivos. Tá? 132 eleitores aí. Maio de 2025, 133 estavam aptos para votar. Então, só por esse número, a gente não consegue concluir essa questão de que o Papa Francisco mentiu. E até mesmo na notícia dela, por exemplo, aqui, ó, em 2020 ele havia se espalhado, né, o Sumário Pontífice, que foi de Bento XVI, cerca de 20% das dioceses latinas em sua implementação foi mais serena e pacífica, embora não em todos os lugares. Não em todos os lugares. A missa tridentina não conseguiu ser implementada em todos os lugares. E o que o Traditionis Custodes colocou? Que era para os bispos autorizarem e trazer junto com a Santa Sé. Por quê? Porque até mesmo se nós formos ver aqui, na coleção de algumas respostas, onde que conseguiu ser de forma serena e pacífica? Quando o bispo conseguiu falar com o padre, quando os dois conseguiram trabalhar em unidade. Se você for ver, tá totalmente dentro do Traditionis Custodes. E o Papa Francisco, porque aí depois até o pessoal falou, não, isso foi contrário, porque o Papa Francisco falou que considerou os desejos expressos aqui, ó, pelo episcopado e ouviu o parecer da Congregação para a Doutrina da Fé, mas aí ele foi lá e trouxe o Traditionis Custodes. Mas ele ouviu. Se você for comparar o Traditionis Custodes com essas pequenas respostas aqui, a gente vai ver que tá dentro. Inclusive, o Papa Francisco falou que ele ficou muito triste em saber que existiam lugares que não estavam vivendo bem a autorização dada por Bento XVI. E aí a gente vai trazer aquilo que a gente recebe aqui no canal. E a gente vai ver que é real aquilo que o Papa Francisco falou. Porque as pessoas pegam a questão da missa e começam a duvidar da igreja, começam a duvidar do Concílio Vaticano II, começam a atacar o papado. O que a gente vê? Gente, vamos só ver aqui na nossa bolha. Só que na nossa bolha, nos comentários, as pessoas fazem a mesma coisa. Instrumentalizam a missa do rito tradicional. Assim como outras pessoas instrumentalizam a missa do rito de Paulo VI. Usam-se. E é isso que o Papa Francisco fala aqui. Ele não ficou feliz em trazer isso. Ele ficou muito triste. E ele falou aqui, ele trouxe até o que foi falado nessa coleção, de que, incluindo jovens, e foi dito isso, um moto próprio de 2017, né, a regulamentação para permitir o acesso a todos aqueles, incluindo jovens, que quando descobrem essa forma, se sentem atraídos por ela e encontram nela uma forma particularmente adequada. Sim, nos lugares que foi implementado de forma pacífica, conseguiu viver esta maneira. Foi 13 anos, né, de 2017 aí, a partir do Sumário Pontífice. O que Papa Francisco fala? Que ele se entristeceu com o abuso da celebração. Em comum, Bento XVI deplorou o fato de que em muitos lugares a prescrição de novo missal são observadas na celebração, mas na verdade passam a ser interpretadas como uma autorização, uma exigência de criatividade que leva a distorções insuportáveis. Mas ainda assim, entristeceu o uso instrumental do missal romano de 62, que frequentemente caracterizado por uma rejeição não apenas da reforma litúrgica, Concílio Vaticano II, alegando afirmações infundadas e insustentáveis que traiu a tradição e a verdadeira igreja. É isso que a gente recebe aqui no canal. E é isso que as pessoas atacam quando a gente fala coisas que são pós-Concílio Vaticano II. A gente não pode falar, só pode falar antes do Concílio Vaticano II. Santa Sé falou sobre os documentos? Falou. Saiu hoje aí uma reportagem do Assi Digital falando que o porta-voz, que é o Mateu, ele minimizou a importância dos documentos. Ele não alegou se era real ou não, mas de que eles são parciais e incompletos. Ele não precisava falar, né? Porque, tipo assim, se o relatório é 224 e só tem um pouco mais de 15 páginas, é óbvio que eles são parciais e incompletos, porque os outros bispos falaram outras coisas. E a gente já viu outros bispos falando também. Aí o Matteo Bruni, né, que ele é da sala de imprensa, ele falou o quê? Presumível desrespeito à parte de um dos documentos nas quais a decisão de restringir a missa se baseia. Ele respondeu aí a uma pergunta da CN, que é a agência aí da EWTN, que há uma reconstrução muito parcial e incompleta do processo de tomada de decisão. Ele se recusou aí a confirmar ou negar a autenticidade dos documentos, porque não tem como ele afirmar, porque aí ele teria que ver os documentos, bater ponto a ponto. Mas ele disse também que outra documentação, outros relatórios, também o resultado de consultas posteriores, foram levados em consideração na decisão de restringir a liturgia Vaticano II. E aí um dos funcionários, né, disse hoje que não tem mais nada a acrescentar à resposta do Bruni. Então sim, a Santa Sé se pronunciou. Mas como é que ela vai falar de uma coisa que é imparcial? Mas o que a gente pode dizer aqui? Nós não temos o relatório final dos mais de 3.000 bispos
diocesanos, de todas as dioceses. Eu queria saber de todos, não de um ou outro, de uma pincelada. Aí não adianta a gente ficar falando que Papa Francisco, ele é mentiroso. E só pra lembrar, né, porque o povo acaba esquecendo. O documento do Papa Francisco, ele é um motu próprio, é uma legislação pontifícia. Então, assim, é uma decisão de própria iniciativa. Ele não levou em conta só isso, mas levou em conta outros relatórios, como também falou-se aí na questão do Matteo Bruni. E assim como era o Sumório Pontífice, que também era um motu próprio. Então, assim, a gente fala tanto, né, do papado, da tradição. A tradição é isso. O Papa tem poder pra isso. Isso não é um governo de democracia, não, gente. Isso é um papado. Ele vai ouvir, mas ele vai escolher se ele vai tomar essa iniciativa com base no que falaram ou não. Vamos supor, porque a gente não sabe dos outros bispos, que o documento seja só isso que o pessoal falou. Papa Francisco pode escolher se ele vai seguir ou não. Vamos seguir por essa linha, tá? Dessas loucuras aí. Que é só isso. E os pontos que o pessoal trouxe ali, porque também fala sobre desobediência, também fala dessas questõezinhas ali. Então, só pra lembrar aí, né, o Papa Francisco, ele podia escolher ou não, como ele fez com o relatório do Sínodo da Amazônia, do Sínodo da Sinodalidade, ele pode levar em consideração ou não. Quantas pessoas falaram que ele ia levar em consideração os padres casados e ele não levou em consideração. Conclusão de tudo isso. A gente não sabe se o Papa Francisco mentiu, não, então não adianta vocês afirmarem isso. Agora me conta se você já tinha visto isso, né, o que você achou, se você leu todas as informações que ela deu, deixa aqui nos comentários, mas siga essas regrinhas aqui. E não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isto, até o próximo vídeo. Tchau!